Salve, salve, rapaziada! Começando mais um podcast no Bico da Águia, com a sua companhia, com a sua audiência. A cada semana um novo convidado, um novo bate-papo desse podcast que está, assim, com certeza fazendo um grande sucesso, principalmente pela qualidade dos nossos convidados. Mas hoje eu acho que a gente exagerou um pouco, porque a gente está trazendo uma pessoa aqui que, além, né, lógico, da história dela, ela representa algo muito maior para a história aqui de Montes Claros e principalmente para a história das mulheres de Montes Claros. Nós temos a honra de receber aqui no Bico da Águia hoje a presidente da ACI, Associação Comercial e Industrial de Montes Claros, a primeira mulher, gente, em 2023, hein, a presidir a ACI com muita capacidade, a doutora Gislane Lopes Pinheiro. Gislane, prazer muito grande estar te recebendo hoje aqui no Bico da Águia. Olá, André, o prazer é todo meu, fico lisonjeada pelas palavras aí da apresentação. Muito obrigada, é uma satisfação e um lisonjeio para a gente estar aqui. Eu tenho certeza. E a honra é nossa, Gislane, porque, como eu disse na minha abertura, não é apenas a sua função ou tudo que você vai fazer na associação, mas o que representa essa presença sua, né, na Associação Comercial Industrial, que, claro, já teve vários presidentes aí, inclusive grandes amigos que a gente citou aqui, o Geraldo Drummond, o Dalton, mas agora você tendo essa oportunidade de mostrar que a mulher, ela também está preparada, ela também é capaz, ela também pode ser um grande diferencial nessa gestão, nessa administração. Mas antes, Gislane, da gente falar da ACI, que a gente vai falar muito aqui, das indústrias, do comércio, eu quero saber um pouquinho da sua história. De onde veio a Gislane? Você é Montes Clarense? Veio de fora? Como é que é a tua história? Conta um pouquinho pra gente aí. Eu sou Montes Clarense da Gema, né, nascida roedora de piqui. E criada, isso. Os meus pais têm fazenda na região de Capitão Enéas, né, onde bacana. Da família Lopes de lá. E aí vim para Montes Claros, assim, a minha família, os meus irmãos até antes de mim ficaram um pouco, né, em Capitão Enéas. Eu já vim para Montes Claros, eu já nasci aqui e estudei aqui, me formei pela Universidade Estadual de Montes Claros, em Direito, e os meus pais moram aqui. Os meus irmãos é que moram em Belo Horizonte, que à época não tinha faculdade, né, e eles acabaram migrando para lá para estudar. E eu fiquei aqui. Amo essa cidade. Você estudou aonde aqui em Montes Claros? Estudei no Colégio Marista, depois no Biotécnico. Que chamava São José, né? No Colégio São José. Eu recebi o Guilherme na semana passada e ele falou, estudei no Marista, mas não se chamava Marista, era chamava São José. Colégio São José. E era Colégio Marista São José. Depois Biotécnico e depois fiquei um tempo em Belo Horizonte, uns 6 meses, que eu fiz cursinho lá no Pitágoras e depois já ingressei na universidade aqui no curso de Direito. Você fez cursinho lá em Belo Horizonte no Pitágoras do Espírito Santo, ali na esquina? Foi. Todo mundo fez ali, né, cara? Aquele cursinho era maravilhoso. Eu fui fazer porque eu queria estudar na Federal, todo mundo queria estudar na Federal e tal. E aí acabou que eu falei, não, de última hora eu falei, vou tentar Direito em Montes Claros. Na Unimontes. E aí na Unimontes. Mas você veio para uma das melhores faculdades de Minas e do Brasil. Estava bem preparada e aí durante o curso eu tive a oportunidade de trabalhar na Caixa como federal. Na época eu tinha um escritório de negócios da Caixa. Já foi uma experiência, né? Muito boa. Aí eu passei nessa seleção lá e fui ser jurídico da Caixa, que foi muito bom para mim. E o direito para você, assim, né? Você hoje que é uma profissional do direito, assim, trabalha com escritório e tudo. Onde que foi a célula? Onde nasceu essa paixão aí pelo direito? Eu acho que eu vejo assim, André, que eu fui criada com uma história assim que você tem que dar certo, né? Hoje os jovens eles têm N opções. A gente, pelo menos na minha época, não tinha. Tinha que dar certo no que fizesse. Eu gostava da área de humanas, de comunicação, sempre tive facilidade. E me apaixonei pelo direito, vou dizer assim, durante o curso e logo já fiz o exame de ordem, já passei e falei, não, deixei o meu trabalho, que eu trabalhava numa seguradora, assim que eu terminei o estágio na Caixa. Falei, não, vou montar meu escritório porque eu tenho que dar certo no direito. E agarrei com unhas e dentes e fui estudar, entender e gostar, né, muito do que eu faço. Me sinto assim muito privilegiada, né, pelo exercício do direito. Assim, vejo muitos profissionais sérios na nossa profissão, me inspiro muito nisso e, graças a Deus, tenho uma trajetória que eu considero importante, relevante e
de relativo sucesso, graças a Deus. E o direito, na verdade, ele é a base, né, para que as coisas possam acontecer de maneira legal, né? Porque uma sociedade civil organizada, ela parte do princípio, né, do que estão lá na Constituição Federal, né, do direito mesmo, né, da legalidade. Agora, na sua época de direito, você tinha muitas mulheres na sua turma? Porque, na verdade, tudo era muito masculino, todos os cursos masculinos, né? Assim, a presença da mulher, e a gente vai falar muito desse empoderamento da mulher aí na nossa entrevista, ele veio acontecendo aos poucos. Na sua turma já era mais dividido? Sim, eu vejo que o direito foi uma das primeiras profissões que acolheu bem a presença da mulher. Eu entendo isso até pela seriedade, né, da profissão, por estar revestido, né, o advogado, ele tem uma presença importante na sociedade e, por exemplo, aqui em Montes Claros mesmo, nós tivemos a doutora Lourdes Pimenta, que foi uma das primeiras advogadas mulheres, das primeiras advogadas que atuaram em Montes Claros, uma delas era mulher, né? Então a gente já vem de uma história. Na minha turma já tinham muitas mulheres, eu via muitas juízas, muitas delegadas, promotoras de justiça. Então, na hora que se faz um concurso público ou que você se empenha, né, na carreira nesse sentido, eu acho que não vi muito no direito essa discrepância, né, de ter mais homens ou mulheres. Inclusive, isso eu entendo que foi um ganho para as mulheres, né, porque a gente pôde avançar, né? Com certeza, porque as conquistas das mulheres, a gente estava comentando ali um pouco antes de entrar aqui no ar, são conquistas que vêm acontecendo durante a evolução dos tempos e a gente pensar, como foi o exemplo que eu dei a você, vai acontecer agora a Copa Mundial, a Copa do Mundo feminina. E há 20, 30 anos atrás a mulher era proibida de jogar futebol, a mulher não podia votar, né? Então, assim, o pensamento da sociedade era algo muito discriminatório para a mulher ficar apenas naquele local ali de dona de casa, de cuidar dos filhos. Coisa que não acabou, porque a mulher continua cuidando dos filhos e continua sendo dona de casa. Mas agora ela tem que ganhar o mundo. Essa nova mulher também parte para conquistar o mundo. Porque ela não pode se desvencilhar dessa função precípua, né, vamos dizer assim, que é a maternidade. Que só a mulher, dela, né? Que é só a mulher que pode exercer. E aí, assim, a gente equilibrar todas essas atribuições realmente é desafiante, mas é possível, né? Eu gosto de falar isso. A gente precisa afastar desse viés de vitimizar, de mulher como minoria. Sim. Eu acho que o lugar de mulher é onde ela quiser estar. Essa frase né? é bem... Ela é forte e ela realmente ela é real, né? Nós precisamos entender. Fácil não é, porque você tem, né, aí a questão da maternidade, a questão da família, né? A mulher exerce um papel muito importante. E né, muitas vezes essa mulher ela tem que sustentar a família. Também. Às vezes ela é a mãe, o pai some, né? Ela vira uma mãe solteira, ela é a chefe da família, ela tem que cuidar do filho, ela tem que cuidar da casa. E tem que manter economicamente a casa. E lidar com as suas próprias questões pessoais, né? Porque a mulher, a própria fisiologia feminina, ela traz diferenciações que acabam fragilizando um pouco, né, a mulher. Oscilações hormonais, questões psicológicas. E aí que entra uma questão importante, André, que é o autocuidado. Então, eu vejo que a mulher, para ela avançar nos seus propósitos, para que ela possa conquistar, né, o lugar que ela deseja e também equilibrar até com a figura masculina em empresas. Hoje a gente vê que mulheres são menos os homens são melhor remunerados que as mulheres, enfim. Ainda existe essa discrepância. Ainda existe, né? Mas é cuidar de si, né? Você estar íntegra, rígida para se apresentar ao trabalho e para desenvolver os projetos que você tem. Então, e para você foi sempre assim uma conquista assim de vencer desafios, né? Você estudante, depois profissional do direito, aproveitando as oportunidades, logicamente, porque a gente precisa ter essas oportunidades. Mas você já teve, por exemplo, algum embate no tribunal, algum lugar assim, com um advogado homem que quis te diminuir pelo fato de você ser mulher? Felizmente não. Eu sempre fui muito respeitada na minha profissão. Felizmente tive da minha classe um respeito grande desde o início e eu vejo isso assim com muita satisfação. Nunca tive nenhuma situação, nunca sofri assédio, nunca fui diminuída ou
Felizmente, né? Mas isso é pela postura. Mas a gente sabe que é uma realidade de muitas mulheres, E né? outra coisa, Infelizmente. você não pode ser de mentira, você tem que ser de verdade. Então, se você é uma profissional, você tem que ser a melhor. É verdade. Né? Então, a mulher tem que entender isso também. Né? Tecnicamente, você tem que estudar, você tem que se superar nisso também. Não ser Porque vítima, né? Ser é apenas- claro que vão te comparar. E é aí que a gente ganha. É aí que a gente aceita, aí que a gente é aclamada. Eu sinto muito isso, sabe, André? E fui criada, a minha criação foi para isso. Assim, a minha mãe é uma mulher muito forte. E ela sempre trouxe isso para dentro de casa. E é igual eu falei, eu tinha que dar certo, né? Eu fui criada. Vai assim, estudar, vai fazer sua história. Só pode namorar depois que passar no vestibular. Aí. Tinha essa história toda, né? E eu agradeço hoje. E sinto muito feliz por... assim, eu a represento, né? Às vezes ela fala, eu gostaria muito de ter isso sido o é- que você está sendo. Isso Então, é muito bom e dá um orgulho muito grande, né? Com certeza. Me Aos sinto pais. orgulhosa. A palavra é essa. Obrigada. Com certeza. Agora, infelizmente, Gislane, ainda existem realmente situações com relação à mulher que são extremamente complicadas e muitas vezes na violência. Eu não sei se é a questão de aumentar a informação, mas o que a gente tem visto ultimamente de notícias de feminicídios, de agressões para a mulher. Agora, paralelo a isso também, existem as leis que vão evoluindo para exatamente proteger essa mulher dessa sensação que muitas vezes o homem tem de achar, não, eu sou dono dessa mulher, não vai separar de mim porque eu mando em você, eu sou dono de você. E essa criação machista vai formando essa realidade, né? Com certeza. Aí eu entendo que nós estávamos falando de situações diversas. Sim. A mulher, enquanto profissional, a mulher no mercado de trabalho, a mulher de forma isolada, né? Ela é vista de uma forma. Agora, dentro de uma relação, vamos dizer assim, afetiva ou conjugal, a misoginia ela ainda prevalece, né? O machismo e aí a fragilidade, até física da mulher. Que é natural dela. Que é né? natural, ela fica assim, numa situação desfavorável. E aí a questão da legislação que foi evoluindo, a Lei Maria da Penha, mas eu vejo, André, que a sociedade precisa mudar na sua essência, né? E a própria mulher se valorizar também, porque às vezes se permite entrar em relações, Determinadas né? situações, Isso, né? destrutivas. Enfim, é muito complexo. Agora, eu vejo que essa violência contra a mulher, ela existe desde sempre, poderia ter sido até mais. Hoje, nós são canais de divulgação mais eficazes. Para mostrar isso aí, então né? aí a gente tem a impressão de que cresceu a violência. Mas eu acho que ela está sendo só mais divulgada. E outra, a criação de delegacias especializadas em atender esses pedidos de socorro São das mulheres, fundamentais, né? sobretudo das camadas sociais mais baixas, Mais né? baixas. Onde há uma dependência econômica da mulher em relação ao provedor, ao homem, aí dificulta cria- tudo. E aí elas estão sentindo mais força de ir, né, mais seguras de denunciar o agressor. Então, está havendo evoluções, estão, né, nesse sentido. Mas quem volta para casa é ela, volta para a mesma realidade. Por todos os ângulos e ótica que se analisa, é muito complexo e difícil. Assim, eu acho que você, por exemplo, como um exemplo de mulher de sucesso, bem-sucedida, que está representando a maioria dessas pessoas, é um exemplo para que a mulher possa pensar e ver e falar, não, eu posso também, eu consigo também com a minha determinação. Então, nós precisamos cada vez mais desses exemplos positivos, dessa valorização. E não é, como eu disse a você, aquela valorização forçada. Você entrou para a história de Montes Claros por ser a primeira mulher presidente da CI. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a CI, sobre todo o trabalho que você está desenvolvendo. Mas nós não queremos que você seja a única mulher presidente da CI, porque isso aí tem que ser um caminho natural. Se a próxima sucessora for uma mulher por sua competência, claro, é uma coisa que deve acontecer naturalmente, né? Com certeza. Agora, protagonizar este momento, né, é claro que nos enche de orgulho e de responsabilidade, justamente para que esse caminho não seja interrompido, esse processo não seja interrompido e que não seja um marco que fique ali, né, registrado como a primeira e única. Não, nós queremos, hoje a nossa diretoria é composta por outras mulheres que eu convidei, inclusive na área do agro, de indústria.
da área, né, do comércio, enfim, outras mulheres estão chegando e eu vejo que as mulheres estão se unindo de forma muito assertiva para poder defender os seus próprios interesses. Com E certeza. está aí uma Em grande, associações, né? uma grande Unindo oportunidade. forças. Dentro da CI mesmo, nós temos a Câmara da Mulher Empreendedora, que tem um olhar voltado, inclusive, para as microempreendedoras, né, aquelas pessoas que estão ali batalhando para encontrar um lugar, né, no mercado de trabalho. Então, eu vejo que elas estão trabalhando assim, com muita competência e trazendo essas mulheres para eventos de formação, de capacitação. É incrível. Então, tem esse lado aí que a gente precisa se unir também, né? Sempre, porque né? nós nos entendemos muito bem, as verdade. mulheres se entendem bem. Como foi para você receber esse convite para ser a presidente da CI? Você esperava isso? Você já fazia parte da diretoria ali, foi vice e tudo? E foi de uma maneira natural? Como foi isso? Acredito, eu vejo assim que foi. Eu estava dentro do processo, entendo que foi de forma natural, mas que a associação ela escolheu talvez a pessoa que estivesse naquele momento mais preparada. E não por ser mulher, né? Eu acredito nisso, entendo que... E é bom também, porque eu acho que você ser escolhida só por ser mulher não justifica. Aí não justifica, né? Exatamente. Então, eu já vinha de uma trajetória dentro da associação há mais de 10 anos, né? Eu sempre fui afeto ao associativismo, enxergo no associativismo grandes possibilidades, né? De exercermos aí a nossa cidadania de forma mais ampla, positiva, com um olhar mais, né, em prol da coletividade. E aí fomos trabalhando dentro da associação e como diretora jurídica, depois fui para a diretoria executiva, como vice-presidente, e aí aconteceu de chegar naturalmente. Como diria o Chorão, tão natural quanto a luz do dia. Foi, de uma forma assim, bem tranquila. Agora, só que chamou muita atenção das pessoas, né? Todo mundo falou, e tal. Com certeza é uma notícia diferente, né? Que, assim, é algo que a gente estava precisando, assim. Eu acho que cada vez mais a presença das mulheres, oxigena, né? Uma gestão, uma forma diferente, mais sensível de olhar. Fala um pouquinho, então, para a nossa audiência. Eu sei que muita gente conhece a CI, conhece o trabalho da CI, mas fala um pouco sobre essa associação que envolve aí as indústrias, que envolve o comércio, ou seja, ela envolve tudo que está relacionado à economia produtiva, né? Isso, ela engloba os 3 maiores setores produtivos, que é o comércio, que é a indústria, o comércio e o serviço. Tem quanto tempo a CI já? A CI foi criada há 74 anos atrás. Uma senhora de idade. Uma jovem senhora aí, né? Por pessoas que pensaram, né? Com ideais diferentes à época, né? E pensaram em se unir, e ela vem protagonizando aí ações que fizeram muita diferença no desenvolvimento de Montes Claros e da região, né? Exemplo da BR-135, que foi, na época, pelo Dr. Jamil Cury, o projeto idealizado. Jamil Cury. Uma pessoa que foi um dos presidentes, né, da nossa associação, uma pessoa que realmente marcou a história da entidade, e de vários empresários que viram ali possibilidade da gente, de forma institucional, abraçar a causa, né, da nossa sociedade. E aí, quando você fala enquanto instituição, você tem uma facilidade de aproximação com o poder público, de levar essas demandas, e é isso que a CI tem feito ao longo dos anos. Essa ponte, né? Essa ponte, né, para favorecer tudo que é relevante para a nossa sociedade, as pautas, né? As pessoas, né, os empreendedores, as empresas, o que elas mais reclamam é da carga tributária, das dificuldades, e hoje basicamente da dificuldade de financiamento, de recursos, porque o juro muito alto, às vezes a pessoa fica com medo, né, com receio de estar investindo. A ACI, ela capacita os seus associados a essa questão até de um investimento na sua empresa? O que acontece? Nós temos dentro da ACI projetos, né, de consultoria nessa área. Sim. Temos o apoio permanente do SEBRAE, uma facilidade de trabalho, né, que traz lá profissionais capacitados para isso. E, inclusive, está dentro das nossas prioridades agora para a nossa gestão essa capacitação ainda maior. Nós estamos próximos de todos os bancos de fomento, né, públicos e privados. Temos dentro da nossa diretoria representantes, inclusive, do Banco do Nordeste, da Caixa Econômica Federal, do Sicoob Credinós, que é um banco parceiro que nasceu dentro da CI,
Banco do Brasil. Então, assim, estamos todos envolvidos nesse processo. Esse esforço, né? No processo produtivo, que exige, né, sobretudo, a questão do fomento. Hoje nós temos visto Montes Claros como um polo industrial em desenvolvimento, né, na área da indústria farmacêutica. Que bacana. Que a gente tem aí hoje, né, a Eurofarma, o laboratório... Ela já foi implantada? Já foi implantada. O laboratório Cristália, que está em fase de implantação, deve inaugurar, né, dentro de 12 meses no máximo. Temos a Hipolabo, né? Assim, são várias indústrias, e sem falar a Novo Nordisk, que é a segunda maior indústria de produção farmacêutica do mundo. É demais. Então, temos aí, e a ACI está atenta a tudo isso, favorecendo não podemos, mas facilitando esse processo. Dando situações Sim, mais estamos favoráveis. sempre ali fazendo a intermediação, né, junto ao poder público, seja municipal ou estadual, sempre a gente apoiando, ajudando naquilo que precisa, desburocratizando os processos. Ótimo. Então, a ACI exerce esse papel com isenção, é uma entidade que tem desde sempre isenção política, partidária. Nós trabalhamos não misturar isso, política, não, porque cada um tem nós trabalhamos em prol do emprego e da renda, né? Que é isso que traz dignidade social para as pessoas, é isso que traz crescimento para a nossa cidade, para a nossa região. A cidade cresce, aumenta. Com Eu certeza. entrevistei na semana passada o vice-prefeito aqui, o Guilherme, e a gente falou, claro, do desenvolvimento econômico da cidade, e ele falou das etapas de desenvolvimento que Montes Claros passou durante o tempo. Teve a primeira etapa da linha de trem, depois a etapa do distrito industrial, depois das universidades e tudo. E falamos da Sudene também. Existiu uma crítica muito grande dessa questão das empresas pegarem o subsídio da Sudene daquela época, ficarem aqui um determinado tempo e depois ir embora. A gente viu muitas indústrias abandonando Montes Claros nesse período. Hoje a gente não vê mais isso, né? O que ocorre? Eu vejo aí, talvez, André, uma falta de comunicação entre esses empresários industriais e a comunidade montesclarense e as lideranças. Por que elas abandonaram? Né? Que elas vieram, aproveitaram aquele subsídio no tempo, né? Dentro daquele contrato que eles têm ali, de 10 anos, e a partir dali, quando eles não tiveram mais nenhum incentivo, a tendência é de abandonar. Por quê? A nossa localização, ela demanda uma questão, né, uma estratégia de logística mais difícil, né? Nós estamos um pouco distante dos grandes centros. Porém, cabe a nós, lideranças da cidade, o poder público, Criar essa alternativa. criar situações que favoreçam a fixação dessas indústrias, porque é importante para a gente, né? Assim, ter essa possibilidade de emprego. Inclusive, essas indústrias farmacêuticas precisam de uma mão de obra qualificada, de grau, né, de ensino superior, técnico. E aí entra a educação, Educação. Então, quando você linka todos esses segmentos, né, de universidade, nós temos aí o Instituto Federal, que é muito importante, que tem uma capilaridade enorme no norte de Minas, né, com campos em Januária, em Pirapora, Salinas, enfim. Formando profissionais. Né, então, forma esses profissionais. O mercado precisa ser abastecido e absorve essa mão de obra, e aí a gente entra numa engrenagem perfeita, né, para que as pessoas, para que todo mundo ganha, né, com isso. Eu acho que a educação e o emprego são as bases, nós né? Conversávamos e chegamos à conclusão que Montes Claros é a terra da oportunidade, sabe assim? E é uma terra que recebe também a pessoa que vem de fora investir aqui de uma maneira muito acolhedora. Isso é nosso, né? De estar ali próximo, de receber bem aquela pessoa. Existem vários amigos meus de Belo Horizonte, de outros lugares, que vieram para Montes Claros, se fixaram e hoje se consideram Montes Clarenses. Tamanha essa afetividade que nós temos aqui. Penso assim que a par das mazelas, que é viver, né, num semiárido, numa região do sol inclemente, é difícil, mas o sertanejo é forte. Né? Ele tem essa capacidade, eu falo que é um fênix mesmo, assim, a cada seca que a gente espera passar aquilo ali, mas aquilo não nos desanima, né? Eu vejo aqui a questão cultural muito forte, a união, a alegria, né, do povo montesclarense, esse acolhimento. Então, nós temos todas as possibilidades. Não há por que as pessoas saírem daqui. Pelo contrário, precisamos trazê-las mais para perto. Eu faço um parâmetro disso. Quando eu morei no Rio de Janeiro uma época, e para quem conhece o Rio de Janeiro, você, por exemplo, atravessar ali o aterro do Flamengo, atravessar num negócio ali, é impossível você atravessar, porque é carro passando o tempo inteiro. Só se você tiver um sinal parado mesmo.
Hoje, em Montes Claros, se você estiver na Avenida Sanitária, num horário normal, de pico, você não consegue atravessar a avenida se não for no sinal paradinho certinho, na passarela, na faixa de pedestre. Porque não para de passar carro, porque é um movimento absurdo. E isso é o reflexo de uma economia pujante, uma economia que está acontecendo, né? Está acontecendo. E eu vejo que, inclusive, em relação a essas últimas administrações que nós tivemos e que está em curso, assim, que está atenta à questão da mobilidade social, né? Existe um ganho, Montes Claros está muito bem aparelhada, 2 shoppings, vejo aí as universidades que ficaram um pouco aí abandonadas por um tempo, Teve né? a pandemia também, prejudicou muito, prejudicou. né? Mas eu vejo que, por si só, né, pela importância, né, da educação, devem se reabilitar. Enfim, temos todos aí as possibilidades para que o crescimento ele continue na mesma proporção. Agora, que está acontecendo. Tem uma situação interessante que eu não sei se vocês já olharam nesse viés, que acontece muito em Montes Claros, a gente observa e às vezes até é engraçado. Alguém abre algum tipo de negócio, assim, açaí, o cara abre açaí. Aí vira uma epidemia de açaí. Aí o cara abre ótica, aí vira uma epidemia de ótica. Isso é porque aquele ramo está dando um pouco mais, todo mundo vai querer beber naquela fonte ali? Ou é uma coisa natural assim mesmo do comércio? Eu vejo isso, assim, não tenho conhecimento de causa para tratar desse assunto, para entender por que esse fenômeno acontece. Mas ele é real. Eu não sei se é por conta da questão de imitar ou de achar que aquilo ali a outra pessoa fez, deu certo, é mais fácil que eu copie aquele processo ali do que inventar outro, né? Mas acaba que só os melhores sobrevivem, né? A lei natural. Pra sempre e aí assim, até né? acaba fazendo as pessoas elegendo os melhores e aqueles que não, né, acabam rodando ali naquela situação. Mas que isso acontece. A gente vê muitas vezes isso aí, a gente até comenta. Mas assim, Gislane, a prova realmente do crescimento da nossa região, do crescimento de Montes Claros e principalmente desse crescimento econômico é a Fenix. A Fenix, ela é o termômetro e eu acompanhei a Fenix, eu não diria desde o início, mas quase desde o início, porque eu mudei para Montes Claros pela segunda vez ali em meados de 2006, 2007. Eu acredito que a Fenix tenha começado mais ou menos naquele período. Quando eu vim para Montes Claros, eu vim representando uma empresa de Belo Horizonte, a Companhia das Pastas, e fizemos uma Fenix. Veio a diretoria da Companhia das Pastas, inclusive meu grande amigo Saulo Rajão, que hoje está em Portugal, é corretor de imóveis lá em Portugal, era o proprietário aí da Companhia das Pastas, e eu fiquei impressionado com o movimento da Fenix, eu não conhecia, eu falei assim, que loucura, gente, que coisa, assim, todos os estandes muito frequentados, e aquele movimento, aquela loucura toda, e a cada ano essa feira, ela vem crescendo, e ela vem, assim, mostrando, apresentando a realidade aqui da nossa economia, né, a força da nossa economia. Passamos pela pandemia, que foi uma situação difícil para todo mundo, mas ela voltou cada vez mais forte. Fala um pouquinho sobre a Fenix para a gente. Então, a Fenix é justamente dessa época. Nós estamos indo agora para a 28ª edição da Fenix, Olha né? só. Com muito êxito. A Fenix representa muito a nossa entidade, que é essa vontade de movimentar economicamente a sociedade, fazer negócios, né? Inclusive, o slogan da Fenix é bons negócios passam por aqui. Com certeza. E foi idealizada lá pelo Fernando Deusdará, que é um antigo Grande Fernando Deusdará. A primeira Fenix foi realizada por ele, isso, ainda no antigo Cine Fátima. O Cine Fátima, E hoje estamos aí com uma feira pujante, a maior feira multissetorial do interior de Minas Gerais, trazendo grandes empresas, movimentando assim muito o comércio, a indústria, o serviço em Montes Claros. A gente atrai expositores de todos os setores, né, do setor produtivo. E estamos muito, a cada ano, se sentindo desafiados, né? Porque a Fenix só vai crescendo.
E isso para a gente é motivo de orgulho. Você falou sobre a pandemia, mas nos 2 anos de pandemia, nós realizamos a Fenix de forma virtual e tivemos milhões de acessos, tivemos negócio. No primeiro ano não abrimos a plataforma do e-commerce, porque a gente ficou sem entender mesmo, assim, como que seria, como que funciona. No segundo, já tivemos negócios na plataforma. E, assim, fomos muito felizes porque, inclusive, o presidente Leonardo Vasconcelos, à época, não desanimou. Falou, não, nós precisamos manter esse movimento de reação, porque estava todo mundo tão desanimado, sobretudo o comércio, né? Não, vamos manter. E fizemos as 2 edições da Fenix virtual, foi um sucesso. E é para isso que estamos, né? Para não podemos desanimar. De jeito nenhum. E a Fenix, ela traz esse propósito. Inclusive, terminou uma Fenix, a gente já começa a preparar a outra. Já estamos aí com um processo de marketing, isso. Pois é. Esse ano já estamos com a feira bem avançada, quase toda vendida. Que bom. Então, vai ser... assim, eu acho assim que todo ano a gente pensa, essa vai ser a maior Fenix de todos os tempos, né? E é para isso que a gente trabalha. Não, e é sempre assim, né? A Fenix, ela é aquela mostra de todas as empresas e tudo. E falando em empresa, você me lembrou de uma empresa aí que já participou da Fenix e com certeza vai participar, que é a Personal Jingle. A Personal Jingle é aquela empresa especializada em comunicação através da música, né? A Fenix, por exemplo, se quiser um jingle para comunicar, para passar essa informação para as pessoas, você pode procurar a Personal Jingle, que é a nossa patrocinadora aqui do podcast no Bico da Águia. Você procura a Luísa Clara, que é uma mulher empreendedora, que é uma proprietária, uma das proprietárias sócias da Personal Jingle, e ela pode fazer o jingle perfeito de comunicação para a Fenix ou para todas as empresas. Tanto é que a Personal Jingle, ela sempre frequenta a Fenix e faz muitos contatos, faz muito network. Até a entrada na Câmara da Mulher da proprietária da Personal Jingle foi através da Fenix. Então, assim, comunicação com música, Personal Jingle, você pode procurar e com certeza não vai se arrepender. Uma empresa que já se firmou no mercado pela competência do trabalho que desenvolve, pela seriedade, né, e também pela parte artística, né, que envolve o trabalho de vocês. Realmente é uma parceira nossa da Fenix e vamos estar atentos, sim. Obrigada pelo convite, André. Estamos sempre juntos. Agora, essa questão da Fenix, a gente vê, como você mesmo disse, é uma feira multissetorial. Isso. Montes Claros é uma cidade que acaba, depois agora da pandemia, né? Parece que tem um mundo novo depois da pandemia, que tudo está voltando. Ela estava crescendo muito no turismo de negócios, assim, de outras feiras que acontecem, outras situações que acontecem aqui. E a Fenix, claro, é a maior feira. Mas é uma feira que envolve todos os segmentos numa mesma feira. Existe uma tendência de feiras segmentadas, vamos dizer, da CI, vamos dizer, fomentar uma feira só para o agro ou só para a indústria? Aqui para Montes Claros, a gente já tem uma feira segmentada para o agro, né? Para o agro, é a exposição, que também vamos dizer assim, é um evento que já, né, do calendário da cidade, muito forte, né? A sociedade rural realiza com muita competência a exposição agropecuária. E a gente vê que hoje, inclusive, existe um movimento de feiras itinerantes de comércios específicos. Por exemplo, a Minascom, né, que traz a Feira da Construção Civil, hoje ela é itinerante. Agora, a Fenix, por já ter esse histórico, né, de ser realizada em Montes Claros e de congregar vários negócios, né? Inclusive a gente traz também os bancos de fomento para a Fenix, que é né? O Banco do Nordeste esse ano vai trazer o Crédito Amigo. Então, quer dizer, isso vai se aproximando e vai estreitando, afinando a fala entre comércio, serviço, indústria e também o cliente, o fomento, enfim, vai fazendo essa ligação para favorecer todo o processo, né, produtivo de comercialização. E o que a gente traz, depois você falando da pandemia, né? Sim. Nós tivemos aí recentemente com um consultor que compilou informações que foram trazidas na NRF, que é a maior feira de varejo que é realizada anualmente nos Estados Unidos, né, e mais precisamente em Nova York.
E essas informações que chegaram, né, até nós foi no sentido de que hoje, depois da pandemia, o cliente quer viver experiências em lojas físicas, em momentos físicos. Então, a feira... Essa necessidade de pegar na coisa, isso, né? de viver, de olhar, de entender, de sair de casa, de arrumar para poder ir até uma loja ou até uma feira para tocar o produto, para entender como que funciona, né? Então, assim, se você tem momentos de interatividade, ali, de interação com o cliente, é muito interessante. A tradicional fila do omelete da sua mãe, que todo mundo fica ali para... Porque ninguém... a pandemia nos trouxe medo, né? Mas não mudou a nossa essência. E a essência do consumo, ela passa pelo contato físico, pela loja física. O e-commerce explodiu, mas ainda existe... hoje, todo o varejo mundial sinaliza que o cliente ele gosta da loja física, da experiência física. Então, eu entendo que a feira... ela ainda tem esse poder atrativo, né? Das pessoas querer ver as novidades, né? E principalmente, Gislane, o encontro, sabe? Porque foi algo que nos foi privado, né? Na pandemia, foi um filme, né, de terror que vivemos, então, assim, os encontros, eles ficaram proibidos, a gente não podia encontrar as pessoas, tinha pessoa que eu fiquei 2, 3 anos sem encontrar. E a Fenix é um lugar da gente encontrar todo mundo, né? Assim, de rever. Isso foi uma perda, né, André? Incrível, porque como as relações sociais, elas promovem as pessoas, não promovem só negócios, não, promovem pessoas, lazer, né, relações que são tão importantes, né, para a vida. E aí, com a Fenix, há um resgate de tudo isso, né? Não só das relações comerciais, mas das relações pessoais também, de possibilidades, né? De você encontrar pessoas, de você estreitar laços e também fazer negócios. Né? Eu tenho certeza. E esse ano, com esse olhar feminino, essa primeira Fenix presidida pela Gislane aí, vai ter um toque feminino um pouco mais, assim, delicado nessa Fenix? O que é que nós vamos ter de novidades aí nessa Fenix? Eu vejo um perfil diferente, né? Claro, mulher, mas não de forma delicada, não. Eu acho que é mais estratégica, né? Nós estamos aí com uma equipe de marketing nova, com um olhar assim muito para a nossa região, o que representa a nossa região, né? Que a Fenix vai trazer isso também. E é mais isso, uma estratégia bastante trabalhando com antecedência, que eu acho que é muito bacana. A equipe já está toda alinhada nesse sentido, né? Já estamos com o material de divulgação pronto. Enfim, já estamos prospectando já de forma antecipada os nossos expositores, vamos ter palestras. Enfim, importante. Vamos dar continuidade. A questão do feminino aí vai ser mais para somar mesmo, deve ser algum detalhezinho que você vai perceber. Mas aí vai ficar para, vamos dizer assim, para inauguração. Inauguração, a surpresa. Mas tenho certeza que vai ser um grande sucesso, principalmente porque realmente o ano de 2023 ele está sendo o verdadeiro ano da nossa retomada. Porque a pandemia meio que veio acabando e no ano passado a gente viveu política, viveu Copa do Mundo, foi um ano muito conturbado, aquela invasão, aqueles negócios tudo que aconteceram. Então parece que agora a gente colocou mais ou menos... Guerra, né? Guerra, até hoje Acho acontecendo. Que hoje nós tivemos aí nos últimos tempos situações que dispersaram as pessoas, que tiraram do foco, né? Então agora realmente Acho que essa Fenix é a Fenix da retorno. É uma retomada efetiva. A gente percebe muito isso e até pelos números, né, que nós estamos aí com expectativa. E eu vejo que essa é a nossa oportunidade, né, de mostrar que agora sim tá tudo voltou ao normal mesmo. Vamos trabalhar muito, vamos trazer o que tem de novidade. Já convido aí todos os empresários que queiram divulgar sua marca de forma efetiva. E a Fenix, ela é uma vitrine muito importante, muito grande, né, para a nossa região. E é uma marca forte, né, Gislane? É uma marca que você tem credibilidade. Isso, a gente trabalha sério, trabalha duro e, assim, com esses propósitos. Então, quem faz Fenix com a gente sabe, né, dessa seriedade, volta. Então... Eu tenho uma memória muito bacana da Fenix, que foi uma Fenix que teve
ali onde é um estacionamento, ali na frente do Pitágoras ali. Sei. Era do estacionamento do Pitágoras, eu acho, na Isso, ali época. na frente ali. Que Teve foi um show, né? show do João Bosco. Do João Bosco, isso. E ali, aquela Fenix foi a primeira reportagem de um programa de TV que eu fazia na Unifipmol, que era o programa República. E nós fizemos a estreia do programa República naquela Fenix com a entrevista com o João Bosco. Então, assim, foi uma coisa fantástica, porque o João Bosco é um dos artistas maravilhosos aí da nossa história musical, e a Fenix ficou marcada com isso. E eu tive o privilégio de fazer show na Fenix também, com a minha banda, com o Alisson Almeida e tudo, que é um espaço também para mostra artística, e agora vocês estão valorizando também os artistas da região. Também, né? os artistas da terra. Apesar de não ser esse o foco, né? Por exemplo, nós temos a exposição agropecuária que tem uma pegada muito essa forte artística, né? de shows, né? Por a gente funcionar num período, né? A Fenix, ela acontece das 18 às 0 hora. Então, vão ter, né? Nós teremos sim shows, né, com artistas que aqui valorizando a nossa arte, né? Claro. Da nossa terra, mas de forma mais paralela, né? A feira acontece e vão ter os shows também. Entendi. Mas não é esse, assim, o atrativo de público não está só nos shows, mas na própria feira, sabe, André? É aí que eu acho que está... Não, é o todo, né? A feira que é a atração, que agrada, né? muito o público e os expositores. Ah, entendo demais. Como eu tinha comentado a você, nós tivemos a oportunidade de conversar com o vice-prefeito Guilherme e nós falamos muito sobre o desenvolvimento aqui de Montes Claros, e uma coisa, um assunto a gente direcionou um pouco, que é a questão da parceria público-privada para projetos em prol da sociedade, da comunidade, assim, não só projetos culturais, mas projetos também assistenciais ou outros tipos de projetos. Existem algum plano da ACI para fazer parceria com o poder público para ajudar nesse desenvolvimento da cidade? Olha, a associação, ela sempre está aberta, né, a todos os projetos que acontecerem. Nós não temos um projeto específico, né, de parceria ainda efetiva, né, com o poder público, mas estamos sempre abertos para desenvolver aqueles que vierem, aproximando os interessados, né, a gente faz essa ponte, talvez não com a associação em si, mas, como eu dizia... Com alguns associados, né? Com alguns associados e também com as secretarias, né, que já tem as suas pautas, né, que são trazidas para a gente, e a gente aproxima essas pessoas e essas parcerias acontecem. A união de força sempre é importante, né? Não diretamente com a associação, mas daquelas pessoas que a associação representa. Entendo. Né? E eu vejo que é muito importante essa aproximação, né, de apoio. Inclusive, a própria prefeitura apoia a Fenix de forma decisiva para a gente, é muito importante. O governo do estado apoia. Enfim, nós temos vários patrocinadores da parte pública, né, do governo, e é de extrema importância. Né, hoje em dia, Gislane, assim, existe um grande incentivo para o empreendedorismo. Né? A gente quer que o país ele cresça, que o país se desenvolva e que as pessoas empreendam, né? Só que a gente vê muitas dificuldades para as pessoas empreenderem, não só pela burocracia, que às vezes é muito grande, pela falta de recursos. Como que a ACI enxerga essa dificuldade de empreender para o empreendimento ter sucesso? Porque você falar o case de sucesso, tal coisa deu certo, ótimo, parabéns. Mas você pega 10 que não deram certo, né? Assim, você tem que fazer uma análise global para você não pensar só no que deu certo, porque ali foi uma consequência dele. O que acontece? Eu vejo isso, André, de uma forma assim, você ainda não falou da carga tributária, né? Altíssima carga tributária. Então, são vários elementos que conjugados só vêm trazer dificuldade para o empreendedorismo. Mas eu vejo assim que tudo pode ser superado se a pessoa que está, né, desejando empreender, que esteja apto para isso. Eu vejo, às vezes, muitas pessoas, né, que querem, mas não sabem do seu negócio. Exatamente. Né? Elas não estão prontas para operar o seu negócio, não estão prontas para o varejo. Elas fazem o quê? Elas se arriscam muito, de forma assim, pouco mais amadora, né? Com muito amadorismo. E o mundo não tem lugar para isso. A gente tem lugar para profissionais, isso, né? Exatamente. Então, onde que a CI entra? Que eu entendo que é de suma importância para evitar esse insucesso, seria no sentido de capacitar esse empreendedor.
né? O que você quer trabalhar, o que você vai fazer, você conhece do seu negócio, você conhece o seu fornecedor, você conhece seu público-alvo, você sabe, você já tem uma planilha, né, de custo, de despesa, como é que você vai trabalhar. Enfim, as pessoas precisam entender que, que fazer negócio é coisa séria. E o Sebrae ajuda nisso Ajuda também, né? muito nisso aí, mas tem muita gente que nem procura, né? Então, nós temos aí vamos dizer, essa difícil missão de atrair pessoas. E o que o Sebrae fala, a pessoa precisa ter consciência de que ela que ela precisa aprender. Exatamente. Porque muita gente não tem e não quer, né? Porque nós comentamos isso também, a questão do improviso, né? Total. Você vai improvisar, eu acho que sabe, mas aí quando as dificuldades começam a acontecer, você não sabe lidar com aquela situação, né? Ela não conhece o produto que ela vai operar, ela não sabe treinar, né, os funcionários. Hoje o mercado ele é muito exigente, o consumidor ele é muito exigente. Então você vai fazer uma compra, né, ainda mais se for dentro de loja física, a pessoa precisa entender do negócio, do que ela está vendendo, convencer o cliente. Então não é simples empreender. Então não adianta você trabalhar com amadorismo, que você, logicamente que não vai ter sucesso. Então eu vejo que essas pessoas que você está falando aí, existem dados, né, já no mercado, X empresas que abrem, mais de 90% fecham no primeiro ano, outros percentual no segundo ano. Mas se você for pegar a história de cada um... de cada um você vê. Então eu acho que avança aquele que vem preparado, né? Preparado, exatamente, né? Vem preparado e aí essa pessoa realmente tem sucesso. Trabalha duro, né? Não adianta, a pessoa tem que trabalhar duro, tem que se preparar, fazer conta, né? E conhecer do seu negócio, conhecer seu público-alvo. E aí eu acredito que porque espaço tem para todo mundo, consumo tem para todo mundo, as pessoas precisam de tudo, de entretenimento, de alimentação, de vestuário, e hoje tem nichos de beleza, né? Nichos de mercado diversos que vão surgindo. Inclusive, me chama muita atenção o fato de estar surgindo no mercado empresas que criam a necessidade no cliente. Às vezes o cliente nem sabe que ele tem aquela necessidade, eles criam, não, mas eu vou botar não sei o que nos olhos, cílios, fazer não sei o que, fazendo mulher, então, né? E aí, quer dizer, vão se criando necessidades que as pessoas não tinham e que começam a consumir. Criar uma nova necessidade. E consumir de forma ávida, né? Então, agora pra você ver, tem gente que ainda anda na frente, criando a necessidade. E outros lá atrás, né, não sabem empreender, porque nem não conhecem do negócio. Mas se tivesse a preparação, talvez poderia ter uma outra história, né? Nós estamos vivendo um momento agora que existe uma discussão grande disso, que é a chegada da inteligência artificial de uma maneira definitiva, né? Nós temos o famoso ChatGPT e todos os programas de inteligência artificial que muitas vezes existe uma certa previsão que vão afetar algumas profissões. Vocês têm algum estudo com relação a esses impactos que essa tecnologia futura vai chegar agora e impactar o comércio, a indústria? Essa questão dessa tecnologia, eu vejo que com a mesma velocidade que ela é divulgada, a impressão que eu tenho, ela também às vezes cai ali no ostracismo por não ser consumida, né, na velocidade que os criadores pensam. Eu vejo que a tecnologia ela vem como uma ferramenta importantíssima, né, também, sobretudo para o comércio, né, para as relações comerciais de forma, né, como um todo, mas ela sozinha não funciona. Eu entendo que o lado humano, a gestão efetiva, é ela que faz toda a diferença. Mas nós não podemos deixar de lado. Porque agora você fala, uma reportagem que eu vi, fala, não vai existir mais motoristas de carro, porque os carros vão andar sozinhos, vão ser autônomos. Não vai existir mais caixa caixa de banco já não existe, mas caixa de supermercado, porque as máquinas vão fazer. Mas a gente observa que isso sempre aconteceu em todo o período de evolução da humanidade. Então, quando a televisão surgiu, também se falava, você vai ficar parado na frente da televisão, não vai fazer mais nada. Não, as pessoas foram fazer as coisas. Nem assiste televisão mais, né? E já muda, né? As mudanças aconteceram de forma muito acelerada, né, na sociedade moderna, e isso a gente vê até com certa preocupação, né? Porque as pessoas nem todas estão preparadas e são, inclusive, viram vítimas, né, dessa evolução tecnológica. Mas esses chats, essas coisas, eu acho que a gente tem que ter um olhar bem comedido em relação ao consumo disso, ver o que a gente pode aproveitar, né? O que tem de importante, de interessante para você
para ajudar a gente, né? E de resto, tentar. Essa questão do carro ser autônomo, num trânsito, é necessária a questão cognitiva. A pessoa tem que ter alguém lá ali com o pensamento ativo, Senão né? vai virar uma bagunça danada. Uma bagunça danada, né? Mas, enfim, vamos ver. O futuro nos reserva muito, André. Acho que a gente vai ver muita coisa louca muita ainda. coisa, mas depende da gente consumir ou não essas novidades, né? E nos manter atentos à nossa essência, né? É aquilo que nos rege, né? É verdade. Que estamos aqui, na verdade, para construir a nossa história, para fazer o nosso momento. E fazer a história como você está fazendo, né? Como primeira presidente da ACI aí, vendo esse papel assim fantástico. Mas, Islane, a gente está chegando já na reta final. Você vê que o bate-papo ele vai fluindo, vai fluindo. E daqui a pouco a gente já chega no final. E ficou para mim, do que você falou aí, a gente falava no início do programa sobre as figuras emblemáticas aqui de Montes Claros, que nos inspiram. Demais. Né? Nós estamos aí na terra de Dona Tiburtina, aquela mulher forte, né? Que vem desde que a gente estava na escola, que escutava, de João Vale Maurício, na cultura aí, Darcy Ribeiro, Zé Coco do Riachão, né? O Catopê lá, o Mestre Zanza, são figuras emblemáticas e fortes, né? Da nossa região, da nossa cidade. Theo Azevedo, João Chaves, do Grammy, acho que é o único, né? Do Grammy Latino. A gente tem que valorizar as nossas coisas, né? É um poeta e uma pessoa que acredita ainda muito, né? Aí com o trabalho dele lá em Bocaiúva, né? Em Alto Belo. Enfim, eu vejo que acho que ele fez uma poesia para você, não fez? Não, acho que ele fez, viu? Não recebi ainda, então, fico muito feliz. Dá poesia para você comentou comigo. Vou ficar muito feliz. Está convidado para fazer uma visita na associação, vai ser um prazer recebê-lo, viu? Mas aqui, a gente está chegando na reta final e eu quero que você fale um pouquinho para mim, um pouco mais, sobre essa Câmara da Mulher, que é o diferencial do ACI, um dos diferenciais do ACI, que reúne essas mulheres empreendedoras, né? Para fazerem a diferença, para mostrarem o seu valor, o seu produto, e está sempre realizando eventos, né, para causar essa união aí. Fala um pouquinho dessa Câmara. Olha, a Câmara da Mulher, ela é um braço, né, que foi criado dentro da CI, inclusive existe na federação, né, na Federaminas, já várias associações de mulheres e que fomentam a criação dessas câmaras nas associações comerciais, essa interiorização do movimento. E a despeito do que a gente falava de assertividade, né, na condução de um projeto, né, seja comercial, seja da Câmara, está aí um grande exemplo, que é a Câmara da Mulher, capitaneada aí pela Ariane Galdino, que é hoje a sua atual presidente, e elas têm feito um trabalho, digo, toda a equipe da Câmara, assim, brilhante, de muito valor para as empreendedoras mulheres. Elas conhecem o público-alvo delas, elas sabem como trabalhar, são dedicadas, assim, têm buscado apoio, têm recebido esse apoio, né, de forma muito efetiva da sociedade. E está aí um grande exemplo de um trabalho que tem colhido frutos, tem crescido de forma assim, muito grande, de um ano para o outro. Os eventos que elas realizam eventos mensais, inclusive na sede da nossa associação, que eu gostaria até de aproveitar a oportunidade de falar que hoje nós temos lá, dentro da nossa associação, um auditório para 300 pessoas, climatizado. Venham fazer eventos conosco, temos uma sala... Eu fui conhecer a nova sede da ACI, assim, eu fiquei impressionado, porque... A CI era ali no centro, ali naquela ruazinha apertadinha ali do centro, não tinha nem jeito de você estacionar. Né? Hoje nós temos estacionamento próprio. Atrás do Shopping Bituruna fica a nossa nova sede. É a casa do empresário, a casa do empreendedor. Estamos abertos, esperando todos que precisem e que necessitem e que desejem estar conosco. E aí a Câmara, né, só para concluir, é um projeto que orgulha muito a nossa entidade, que vem num momento propício, oportuno, que é essa questão da mulher empresária, que precisava ter esse sentimento de pertencimento, e elas trabalham vem trabalhando com muita competência e tende a crescer ainda mais esse movimento. A gente se orgulha muito da Câmara da Mulher. E a gente só tem que dar os parabéns a vocês desse movimento, que é importante. A gente espera, necessário. E a gente espera que isso incentive, inclusive, outras cidades, as cidades do entorno e tudo, para que as mulheres elas possam
através dessa associação, né, buscar as melhores condições para que os empreendimentos tenham sucesso, para que a vida delas tenha sucesso, porque a gente está aqui para ser feliz, né? Com A gente está aqui certeza. para construir, mas principalmente para ser feliz, para criar os nossos filhos, para formar as nossas famílias, para a gente construir uma história, né, com relacionamentos. E o associativismo, ele traz isso, né? Ele aproxima as Essa pessoas. possibilidade, isso. Essas coisas. Você não é meu concorrente, você é meu associado e a gente vai caminhando parceiro, junto. né? Parceiro. Porque sozinho a gente até anda mais rápido, mas junto a gente chega mais longe, né, Com André? certeza. E assim, para um empresário ou uma empresa entrar, é tranquilo para entrar na CI? Pelo contrário, nós temos o maior prazer em Recebê-los, né? É isso, para se associar. Nós temos vários produtos lá que ótimo. que próprios para as empresas, Entendi. com, né, preços melhores, planos de saúde corporativo, vários produtos interessantes para os associados, inclusive para a Fenix, quem é associado tem desconto para poder expor. Então vale a pena assim, demais vale a sua pena. empresa se associasse aí, porque é muito grande, muito forte. E outra E faz coisa, a diferença. quem não está na CI está fora do mercado, né, das nossas ações, dos movimentos e dos eventos que a gente faz em prol, né, dos associados. O Clube dos Diretores Lojistas é outra coisa, né? A CDL já é uma associação voltada exclusivamente para a parte do comércio, dos lojistas, né? E o Batata, que é o Hernandes, exerce um trabalho muito bacana. São vários movimentos e associações, entidades que trabalham por Montes Claros. A gente tem visto muito empenho, né, dos seus gestores. Demais, Gislane. Olha que legal, você é uma simpatia de Obrigada. pessoa, viu? Fico muito Um feliz. sorriso sempre aberto, eu tenho certeza que vai, assim, fazer uma brilhante gestão. Obrigada. Vai marcar a história mesmo na CI e abrir esse caminho, né, para novas mulheres, que eu tenho certeza que tem outras brilhantes mulheres aí nessa trajetória aí do empreendedorismo, né, de estar fazendo a diferença, e a gente precisa cada vez mais disso, né, de pessoas fazendo a diferença, Gislane. E você nos convidar, né, dar um enfoque, né, grande aí para esse trabalho que a gente tem realizado, esse momento da associação. Eu agradeço muito, porque isso é muito importante. Nós estamos aqui, nós estamos divulgando, né, as ações da entidade. Sim. E eu fico muito agradecida por essa oportunidade de estar aqui. Viu? Bom demais. Antes de encerrar com você, eu preciso falar da Personal Jingle, que é comunicação através da música. Quer comunicar de forma direta com o seu cliente? Quer que seu cliente decore o seu telefone, decore o seu slogan, que saia cantando o nome da sua empresa pelas ruas? A forma é uma só. Jingle, música, porque comunicação com música é a melhor que existe. Aí, ó, a Gislane já está mostrando a nossa canequinha mágica da Personal Jingle. E você aí na sua empresa, os associados aqui da ACI, se quiserem procurar, é só entrar no nosso site lá da Personal Jingle, fazer o seu orçamento e participar desse momento aí de comunicação através da música. Lembrando, Gislane, que o nosso podcast ele é transmitido pela Busque TV. A Busque TV ela é um novo formato, um novo propósito, né, da comunicação aqui em Montes Claros, abrindo espaço para programas como o nosso e mostrando tudo que acontece, né, a realidade aqui da nossa região. Então, Busque TV, uma nova TV para um novo tempo. Você pode acessar pela internet, que a tendência agora é a TV pela internet. Gislane, muito obrigado por sua presença. Eu agradeço, Foi André. um papo super bacana, fluiu demais, a gente soube muitas coisas aí da ACI. E mais uma vez, parabéns, assim, né, em nome de toda a sociedade aqui de Montes Claros, que você realmente faça um brilhante trabalho aí na sua gestão. Eu que agradeço por esse apoio, esse incentivo, né? Isso é muito importante, essa validação desse momento para a gente. E aguardo sua visita lá na associação também. Vai ser um prazer, viu? Muito obrigado. Olha, o Bico da Águia vai ficando por aqui essa semana. Na semana que vem nós temos mais um super convidado para você. Tá muito bacana o nosso podcast, eu tenho certeza que você está gostando. Nós vamos ficando por aqui, na semana que vem tem mais. Um beijo, valeu!